12:02. Direto da Avenida Afonso Pena, no coração de Campo Belo, transmitindo para todo o sul e centro-oeste mineiro. Clube FM 107. ZYN 285, canal 300, emissora classe A 4. Clube FM 107.9 MHz. Clube FM, a sua rádio. 107. Quem tem clube, tem tudo. Agora, na Clube FM 107.9, as principais notícias de Campo Belo e região. Está entrando no ar. 30 minutos. A informação precisa nas ondas da Clube. Apresentação: Maicon Monteiro. Atenção, Campo Belo e região. A partir de agora, a verdade tem voz. Está no ar o Jornal 30 Minutos, com Maicon Monteiro. Líder absoluto de audiência. Ouvido em cada canto da cidade. Respeitado por todos. A credibilidade que você já conhece do portal de notícias Tô Ligado. Agora, na Clube FM. Aqui a informação é séria, rápida e direta. Porque compromisso com a verdade não se negocia. Fala, pessoal. Tô ligado na informação para todos vocês de Campo Belo e toda a nossa região. Hoje nós estamos num programa diferente, né? Onde a notícia aqui é séria, como todos os dias, mas todos sabem aí que nós fazemos notícia com muita responsabilidade. Um oferecimento da Uniub, Universidade de Verdade, matrículas grátis até 80% de desconto, flexibilidade de horários, professores mestres e doutores nas áreas. Rua Joaquim Murtinho, número 148, no centro de Campo Belo. Vamos começar agora o Jornal 30 Minutos com a participação do diretor da Rádio Clube, Júnior Furtado. Também temos aqui o servidor público, no qual daqui a pouco vamos apresentá-lo, e gostaria de passar a palavra aí agora para o Júnior Furtado. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, falei, né? Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Ratinho, que tá ali nos bastidores. Boa tarde a todos os ouvintes, a imensa audiência do seu programa, Maicon. Parabéns pela audiência. Então, uma quantidade enorme de denúncias que o servidor da prefeitura vai colocar aqui. Nós viemos aqui escutá-lo, né? Pra gente colocar para todos os campobelenses quais são essas denúncias, Maicon. Isso aí. Tiago, boa tarde. Tiago Rezende Costa, não é isso? Isso, boa tarde, Maicon, boa tarde, Júnior, Ratinho e todos os ouvintes da rádio. Muito bem, Tiago, nós já vamos dar início, porque o nosso programa ele é curto, então nós já vamos dar início ao seu pedido, né, para a imprensa, no qual você até encaminhou, né, um ofício à Câmara Municipal de Campo Belo, se não me engano está aguardando resposta, né, e gostaríamos de dizer para você aí que a Rádio Clube, também um portal de notícias Tô Ligado, está sempre aqui para estar te ouvindo, né? E também, caso a outra parte também quiser, né, se manifestar, nós também estamos de portas abertas. Agora nós vamos iniciar esse programa, o Jornal 30 Minutos. Agora, Tiago, pode dizer para nós aí qual a denúncia, os tipos de denúncias que que você veio trazer aqui a público, né, na cidade de Campo Belo, que te fez vir até a Rádio Clube FM, Tiago? Maicon, eu vou fazer um apanhado geral, um histórico, para as pessoas poderem entender. Em 2023, eu comecei a representar informalmente os servidores públicos da prefeitura, por omissão do sindicato. E chegou ao meu conhecimento que o prefeito estava com a intenção de tirar nossos direitos. Então eu comecei a fazer vídeo, comecei a representar os servidores. E logo no ano seguinte, em 2024,
no início de 2024, o Barão me convidou para ser candidato a vereador e eu aceitei. Então eu fiz um vídeo falando sobre a questão do plano de carreira dos servidores, fiz um outro vídeo falando sobre a central de compras. E a perseguição já começou aí, porque eu quero deixar bem claro que eu não estou falando da pessoa física de Alisson, de Adalberto. É sempre o prefeito, o vice-prefeito, os servidores públicos, que tudo é pago com dinheiro nosso. O Barão me convidou para ser candidato a vereador e alguém falou para ele que eu estava lá na Câmara com o Barão e o Gustavo em reunião. E o prefeito, no dia seguinte, o Alisson, me mandou um áudio me questionando essa visita, me cobrando por que eu estava lá, que estava decepcionado comigo, o que os meus avós pensam disso. E é um absurdo um prefeito vigiar um servidor público fora do horário de expediente dele e querer controlar também a política desse servidor. Bom, respondi ele, refutei cada ponto, tem no meu WhatsApp, tem o áudio dele também, enfim. E comecei a minha campanha. E durante a minha campanha, eu fui fazendo muitos levantamentos, muitas pesquisas em portais da transparência. Nada de informação privilegiada por eu trabalhar na prefeitura. E depois da derrota nas urnas, eu continuei essas pesquisas. E depois de juntar tudo isso, quando eu retornei ao desenvolvimento, à Secretaria de Desenvolvimento, que eu trabalhava lá, eu fiz um ofício endereçado ao vice-prefeito, informando que eu tinha inconsistências que eu identifiquei na administração do Alisson. O vice-prefeito antes da posse? Antes da posse. Foi antes de janeiro? Foi antes de janeiro. Tá. Foi no... O Alisson ainda era o prefeito e o Adalberto era o vice? Sim, o Alisson era o prefeito. Por isso que eu mandei pro vice, porque não adiantava eu mandar pro prefeito. Certo. Eu mandei esse ofício falando que eu tinha encontrado algumas inconsistências e solicitei uma reunião com ele. E inclusive falei que ele podia gravar, filmar a reunião e mandei esse ofício por processo digital, ou seja, é aberto para quem quiser ver esse ofício. Depois de muito tempo, o Adalberto me respondeu por um ofício físico e falou que era para eu passar tudo pro Fabrício, que era o secretário de desenvolvimento na época. E assim eu fiz. E, inclusive, eu fiz até algumas complementações pelo WhatsApp. Eu mandei, Fabrício, passa isso para Adalberto também. Eu falei, se o Adalberto não tomar uma atitude até o dia 2 de janeiro de 2025, eu ia denunciar. Só que eu tirei férias a partir do dia 2. E o Fabrício foi transferido para o DEMAI. A nova secretária só foi a Gisele, que era controladora interna, ela só começou a trabalhar na segunda-feira. Então eu fui lá e falei com ela, falei, Gisele, passei os documentos pro Fabrício entregou para Adalberto, pede para ele dar uma resposta, porque se ele não for denunciar, eu denuncio. E qual foi a resposta? A resposta foi assédio moral, perseguição política. E assim, Júnior, durante todo esse tempo, eu gravei muitas conversas, então se as pessoas tentarem me desmentir, vai ficar feio para elas, porque aí eu vazo os áudios, eu vazo as gravações, vazo tudo. Os prints, enfim. Aí... O que você está falando sobre assédio moral? Eles fizeram isso com você? Sim, fizeram isso comigo. Aí o que eles fizeram? Eu fui chamado no RH depois das minhas férias e a Sara me comunicou que por uma decisão lá de cima, ela falou nessas palavras, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Por decisão lá de cima, você foi transferido para a Secretaria de Esporte e você vai para a biblioteca. Você tem algo pessoal contra o ex-prefeito Alisson e o prefeito atual Adalberto? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu tenho decepção porque eu acreditava no Alisson. Eu acreditava muito nele. Entendeu? Então, o que eu tenho é decepção. Com relação ao Adalberto, eu não tenho nada, porque pessoalmente eu falei com ele uma vez na minha vida. Nunca trocamos. Da mesma forma como eu nunca conversei com o Dr. Fred. E assim, o Dr. Fred é uma pessoa muito correta, uma pessoa honesta, mas nós nunca trocamos nenhum oi. E aí eu não aceitei essa situação. Eu já estava num momento de ansiedade muito forte, de depressão. E eu estou numa licença médica por conta disso. Então, Adalberto, em vez de resolver o problema,
ele quis me punir, me mandando para a biblioteca, em vez de resolver todas essas denúncias gravíssimas que eu tenho. E em vez de pelo menos falar, não, gente, vamos interromper isso, ele deu continuidade a alguns atos do Alisson. Isso que eu queria saber, qual que seriam essas inconsistências ou essas imperfeições, ou seja, o que estava errado, que você falou para o Adalberto e que ele nem quis saber, não quis corrigir, por exemplo. Tá, eu fiz um cronograma aqui, fiz por tópicos. Eu vou falar para você, Júnior, e para os ouvintes, e à medida que eu for falando, eu vou também indicando o que o Adalberto continuou fazendo. Ah, tá. Entendi. Então, por exemplo, vamos começar com os altos salários. Nós temos na prefeitura 59 assessores. O total de pagamento para esses assessores fica em R$ 340.950,05 por mês para a prefeitura. Então nós temos 12 assessores que recebem 9.670, nós temos um que recebe 10.810, enfim, esse valor exorbitante pago a esses servidores. Nós temos um desvio de função muito violento, mas muito violento. E eu vou denunciar um por um os nomes. Eu, inclusive, peço até ajuda aos ouvintes, aos servidores, para me ajudar a mandar essas denúncias para mim. Não vou falar o nome de ninguém vai aparecer, mas eu não conheço todos os servidores que estão em desvio de função. Mas do desenvolvimento, do meio ambiente, da administração, eu conheço muita gente, da assistência social. Então, isso tudo vai ser denunciado nominalmente. Nós tínhamos, inclusive, o nosso ponto passou a ser digital, passou a ser pelo celular, e nós podíamos bater ponto com o celular e no Wi-Fi ou no nosso 3G, 4G, enfim. E eu fui o RH da Secretaria de Desenvolvimento durante o tempo todo que eu estive na secretaria. E uma coisa que eu até esqueci de falar é que quando eu retornei da minha licença para me candidatar, o assédio já começou ali, porque eu senti um distanciamento dos servidores, não de todos. Me cortaram as horas extras. O Fabrício me falou que o Alisson tinha determinado não pagamento por contenção de gastos. Só que quando eu olhei no portal da transparência, muita gente estava recebendo e continuou recebendo, entendeu? Então foi uma coisa pessoal comigo. Eles cortaram hora extra, eu sempre recebi hora extra desde que eu entrei no desenvolvimento. Esses pontos batidos, e não me passaram serviço também. Esses pontos batidos irregularmente... Você ficou à toa? Eu fiquei à toa. Eles me passaram 3 licitações só. Uma eu fiz... Eu vou abordar esse assunto também, mas a questão é que a prefeitura não coloca pesquisa de mercado em nenhuma licitação. Eles usam uma justificativa lá, mas eu já pesquisei diversas análises de juristas falando que isso deve ser uma exceção. Mas eu exigi que na minha licitação de eletrodomésticos... Não pode ser uma regra. Não pode ser uma regra. Eu exigi para a minha licitação de eletrodomésticos para o Corpo de Bombeiros, eu exigi tivesse a pesquisa de mercado. E como eu falo, eu tenho toda a prova em WhatsApp, não tentem me desmentir. Esses pontos que foram batidos irregularmente, como nós podíamos bater 3G, 4G, e como eu era o RH do desenvolvimento, eu tinha acesso à localização que essas pessoas batiam. Imagino que deve ser por isso também que eles me tiraram do RH, para eu não ter acesso a isso. Tinha gente que trabalhava 4 horas com um cargo de 8. Não vou falar todos, mas a maioria dos comissionados e dos funções de confiança, que o cargo é de 8 horas, trabalham 6. Tem gente, como eu falei, que trabalha 4, trabalha 5. E tem gente que já bateu ponto em casa, entendeu? Como eu falei, eu não tenho isso como prova, mas eu sei o nome dos servidores, eu sei a época, o período, então é muito fácil para o Ministério Público, para a Câmara solicitar esse registro. Tiago, você sabe que tudo isso que você está dizendo é muito grave. Sim. Você sabe disso, sim, da sua responsabilidade. Sim. E essas denúncias já foram feitas ao Ministério Público? Sim, essas denúncias foram feitas ao Ministério Público. Eu vou interromper então as denúncias para eu chegar nessa parte. O que eu fiz? Com a omissão do Adalberto, eu decidi denunciar para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público e para o Ministério Público do Trabalho.
eu obtive a primeira resposta do Ministério Público do Trabalho, que me pediu mais algumas informações. E abriu inquérito para investigar a questão do assédio moral contra mim, a questão das agentes de saúde, desvios de função. Eu vou chegar nessa questão das agentes mais à frente. A minha denúncia para o Ministério Público, ela foi arquivada. Ela foi arquivada pelo doutor Carlos Eduardo Avanzi, o promotor aqui de Campo Belo. Ele é esposo da Maria Paula Avanzi, que é secretária de Meio Ambiente. E há denúncias minhas que envolvem diretamente a Secretaria de Meio Ambiente. Então, como que um promotor esposo de uma secretária vai arquivar uma denúncia sem ao menos analisar? Isso é suspeição. Inclusive, eu vou fazer uma denúncia desse promotor na corregedoria também estadual. Entendeu? Eu já fiz no Ministério Público, estou fazendo aqui agora, e ela será feita também na corregedoria. Eu fiz um recurso contra o arquivamento, alegando a suspeição, e o meu recurso foi aceito e foi transferido para outro promotor. Então, Então aceitou, foi aceito, desarquivou e vai mudar de promotor. Sim, aceitou. Ou seja, a corregedoria entendeu que ele realmente é suspeito para o processo. Não, eu acredito que tenha sido o próprio promotor, porque quando a gente faz o recurso, a gente faz... ele mesmo? Ele mesmo entendeu e desarquivou e possivelmente foi para outro promotor. Eu não sei te falar exatamente como funciona esse trâmite. Ele se considerou suspeito? É isso não, né? Pode ser, né? Pode ser. Eu não sei o processo. Eu imagino que ele falou assim, olha, eu sou suspeito, então vou passar para outro. Sabe por quê, Júnior? Eu mandei junto desse meu pedido de desarquivamento, eu mandei diversas fotos da Maria Paula, esposa do promotor, com a Ana Cláudia, esposa do Alisson, em festas, entendeu? Fora do ambiente de trabalho. Eu mandei também um vídeo da Maria Paula no lançamento da campanha do Adalberto, balançando bandeirinha para o Adalberto. Quando você fez essa denúncia no Ministério Público, era campanha política? Não, eu fiz esse ano. Depois... Fiz agora. Fez agora. Tá. Depois que o Adalberto se recusou e me perseguiu. Então sei que depois que ele não quis as denúncias suas, não quis fazer nada, não quis olhar, analisar e ver a veracidade das suas denúncias, ele não quis olhar nada disso. Não, sabe por quê, Júnior? A questão que a gente tem que até apurar sobre prevaricação, né? Porque se eu denuncio para um vice-prefeito que foi eleito prefeito, e outra coisa, o Luciano até agora não me respondeu. Eu mandei todos os documentos, a denúncia. Luciano sequer deu recebido na minha denúncia. Então, assim, se os vereadores não fizerem nada, é prevaricação. Mas vamos pensar aqui. Se você denunciou no TCE, sim, no Ministério Público e também no Ministério Público do Trabalho, sim, precisa ter um posicionamento da Câmara? Ô Júnior, eu não ia trazer esse caso à tona na imprensa. Eu ia deixar por conta da justiça. Mas depois do arquivamento do promotor, eu achei um desaforo. Eu achei isso um desaforo. Como que a pessoa quer ficar acima da lei? Não pode, Júnior. Não dá. Não pode. Sabe? A gente tá vendo o Alexandre de Moraes aí, a gente fica todo revoltado, mas não pode. As pessoas têm medo. Infelizmente as pessoas... Todo mundo tem medo. Então, eles agem assim. Eu não sei se é uma cognição baixa ou se é a certeza da impunidade. Eu fico nessa... Ou as duas coisas. Sinceramente, eu me questiono sobre isso. Olha, vamos aproveitar, Júnior, que tem uma pessoa aqui que pediu para manter ela no anonimato através da sua... explanação aqui e disse o seguinte: boa tarde, por gentileza me mantenha no anonimato. Essa fala: a prefeitura não tem critérios para licitações. Trabalho como vendedor no segmento de alimentos, massas, macarrão e biscoitos e bolachas, e vejo cada supermercado vencer a licitações que não compreendo. Quando faço preço para um, é outro que não fiz que vence. Trabalho para uma marca direto, por isso sei se foi eu quem fiz o preço ou não. Olha, a gente vai chegar na parte das licitações. Eu vou só concluir essa parte que eu coloquei bem em ordem aqui para eu não me perder. Então foi isso. Essa impunidade não pode continuar. Não dá para continuar. Então essa parte dos altos salários eu falei. As horas extras e os adicionais em insalubridade aumentaram demais no ano eleitoral. Muito. E logo depois da eleição, deu uma reduzida.
Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei na central de compras lá no prédio do desenvolvimento 9 meses, durante aquelas ondas terríveis de calor. A gente não teve ar-condicionado durante os 9 meses que eu fiquei lá e depois o prefeito acabou com a central. Todos os departamentos tinham. Eu fui requerir adicional insalubridade que eu tinha direito, entendeu? Que é pelo calor. Eu tenho registros de temperaturas lá dentro chegando a 36 graus dentro da sala. Me foi negado. Nem resposta me deram. E eu mandei para a procuradoria, mandei para o Fabrício, mandei para o RH, mandei para o controle interno. Nada foi feito. Inclusive eu até questiono, onde estava o controle interno que não viu nada disso que eu tô falando aqui? Onde estava o controle interno? Uhum. Essas pessoas que começaram a receber o adicional insalubridade e as horas extras, inclusive eram pessoas que me apoiavam como candidato, tanto ao sindicato quanto à vereança, e apoiavam você também, Júnior, entendeu? De repente essas pessoas sumiram, pararam de me responder, não estavam fazendo mais nada. Aí me deu curiosidade de olhar no portal da transparência. Milagrosamente, essas pessoas começaram a receber adicional insalubridade, hora extra, mesmo não tendo direito do adicional insalubridade. Muita gente, por exemplo, eu vou te citar um caso sem citar o nome. Existe um servidor que trabalha como motorista, não cumpre as 8 horas que o cargo exige e ele está em desvio de função, porque ele está em outro cargo. Ele está em desvio de função, recebe altas diárias para poder transportar os servidores, enfim. É uma coisa terrível o que acontece. Esse mesmo servidor, Júnior, inclusive, no mês de outubro, ele tirou 24 dias de férias. 24 dias de férias, porque eu acredito que ele deve ter saído da prefeitura, o contrato foi rompido. E ele recebeu o equivalente a cerca de 51,4 horas extras nesse mês de outubro. Oh, mas ele estava de férias? Ele estava de férias. Todos os meses anteriores, no ano de 2024, ele recebeu horas extras altíssimas. Então não tem nem como questionar que era de outros meses. Não, desde janeiro ele recebe horas extras e insalubridade. Não tem direito ao adicional insalubridade, porque está em desvio de função sendo motorista. Não é auxiliar de serviços gerais. Uhum. Se a gente fizer, nesse mês, foram só 5 dias úteis. Então, quer dizer, além das horas que ele trabalha, 6 horas e 5 horas nas sextas-feiras... Ele fazia 10 horas. 10 horas, equivalente a 10 horas. 10 horas extras por dia. Então, 16 horas, ele trabalhou 16 horas. Então, quer dizer, se ele trabalhou 16 horas, é ilegal. Se ele não trabalhou e recebeu, é ilegal. É ilegal de qualquer maneira. E como eu falei, eu provo. Esse mesmo servidor, inclusive, ele teve pagamentos indevidos de diária. Muitos pagamentos indevidos. E na época, me pediram para fazer o processo de prestação de contas. Eu fui e falei, os pagamentos estão indevidos, estão errados, estão acima, mas é uma decisão sua, se assina ou não, a aceitabilidade desses pagamentos. Aí ele devolveu essas diárias, eu mesmo fiz o processo de devolução. Então, o que eu vi? As pessoas assinam os pedidos de diárias sem nem analisar. Simplesmente assina, paga, libera, desse jeito. A Deus dará, como as coisas funcionam lá. Sobre os servidores ainda, nós temos a obrigatoriedade de apresentar o CID. Se a gente não apresentar o CID... No atestado. Os nossos atestados não são aceitos. Não tem validade. Não tem validade. Está lá no portal para quem quiser ver, entendeu? Eu tenho print, eu tenho foto, inclusive até de hoje. E é um absurdo. Vai contra o sigilo médico, vai contra o próprio servidor. A pessoa saber o que o servidor tem. Após o dia 6 de julho, que foi a partir dessa data, não podia mais contratar e nem exonerar, né? A menos que seja de cargos comissionados. O Alisson deu posse a pessoas não efetivas, pessoas contratadas, inclusive em cargos efetivos. O que o Adalberto continua fazendo agora, ele continua dando posse, ele continua contratando pessoas em cargos efetivos, sendo que o nosso concurso vigora só até abril do ano que vem. E ainda tem gente na fila esperando. E ele continua fazendo isso.
As agentes de saúde, para mim, foi um dos casos mais absurdos do mundo. No início do ano passado, as agentes foram chamadas e eles retiraram o FGTS delas. Elas foram obrigadas a assinar um novo contrato e tiraram as agentes pelo processo seletivo, que é uma coisa ilegal, não pode romper o contrato. E como que um servidor público não vai ter nenhum regime jurídico? Elas não têm nenhum regime jurídico hoje. Se elas saírem amanhã, no vácuo, se elas saírem amanhã, elas não têm nenhuma garantia. Porque nós, efetivos, pelo menos nós temos quinquênio, né? A gente tem uma certa garantia para o futuro. Apoio jurídico, existe vocês estão dentro de uma base jurídica. De uma base jurídica. Elas é nenhuma. Nenhuma. Eles não podiam romper o contrato, só se elas tivessem feito alguma falta grave, se o programa acabasse ou se elas pedissem para sair. Eles não poderiam. Eu conversei com muitas, só que elas têm medo. Elas têm muito medo, porque há perseguição. A perseguição é real. E, além disso, elas não recebem protetor solar e nem camisa térmica para poder andar debaixo do sol. Que, inclusive, o Adalberto agora exige que elas andem de manhã e à tarde, debaixo desse sol. Já falou que é para elas irem no horário de almoço, se não conseguir, porque tem que encontrar o morador. O morador não está em casa, elas não têm culpa. Como que elas vão exigir? E sem o protetor solar debaixo desse sol quente, nessas últimas ondas de calor que nós tivemos também. Existem muitas agentes, quando eu falo agente de saúde, também é agente de combate às endemias. Existem também muitas agentes que estão lá sem processo seletivo, o que também é ilegal. O nosso processo seletivo já venceu, já tem muito tempo. Por que não foi feito nenhum até agora? Como eu já falei, existe muito desvio de função, principalmente em cargos comissionados. Existem, principalmente até o ano passado, essa informação de função de confiança, deste ano eu não verifiquei. Mas até o ano passado eram muitos contratados em função de confiança. Inclusive, a chefe de controle interno era contratada. E como que uma chefe do controle interno é contratada? Entendeu? É uma coisa... Tiago, deixa eu te perguntar. De janeiro para cá, no novo governo, né, da prefeitura que tomou posse, o que a gente pode colocar de errado, do que está inconsistente, que não está dentro da lei, que eles estão praticando ou continuaram praticando? A perseguição política, o assédio moral tá terrível. Se você lesse as mensagens que eu recebi dos servidores, eu tive enjoo ontem, entendeu? Mas vocês podem ficar tranquilos que o nome de ninguém vai ser dito, nem o caso, só se vocês... entrando em contato aí. Sim. Muitos servidores entraram em contato com você depois que você jogou nas redes sociais? Muitos. Os servidores me apresentaram provas, assim, eu não posso falar agora porque eu não as tenho, mas eu vi de coisas absurdas, sabe? Inclusive, Tiago, vou ler uma aqui que nós acabamos de receber. Sim. Tá? Enquanto a sua fala aqui, um servidor teve a coragem de enviar para nós aqui. Que fala assim, abre aspas: olá, boa tarde, Maicon Monteiro. Eu estou acompanhando o programa e me identifiquei muito com o servidor entrevistado. Sou servidor efetivo, com isso tenho normas e uma diretriz a seguir. Porém, a gestão atual não compactua com a lei. São inimigos da liberdade de expressão e divergência de ideias. A partir daí tenho sido perseguido como se o erro fosse eu, por querer que as coisas funcionem dentro dos conformes da lei. Esta gestão é uma gestão de opressores e quando não têm o que querem, chegam até a corromper pelos meios jurídicos para conseguir perseguir e prejudicar quem quer que as coisas funcionem da maneira certa. É só um desabafo de um pai de família que sofreu e sofre todo tipo de retaliação que vocês podem imaginar. Me tiraram a dignidade até de levar comida para minha casa, através de cortes salariais. Por isso digo a vocês, servidores, não tenham medo por querer o certo, corte na própria pele. Denuncie. Assédio moral, perseguição é crime. E se está acontecendo é porque o chefe do executivo compactua. Então também configura crime. Triste é ver uma Câmara fraca com vários vereadores que prevaricam da função, sem
pujança e que se coloca de joelhos aos pedidos do executivo em troca de migalhas. Barganheiros. Barganheiros. Isso. E nós, servidores, ficamos sofrendo nas mãos desses inimigos da justiça. Não se enganem, população. Não se engane, servidores. Não temos um sindicato que funciona para nos representar, porque senão não acontecia tais fatos constantemente. Afinal, sou servidor efetivo, sim, correto, e não sou barganheiro, porque daí, se fosse, me dava bem como executivo. E o poder emana do povo. Obrigado e desculpem o desabafo. Fecha aspas, assim falou um servidor público. Eu convido os meus colegas servidores que tenham coragem de falar comigo. Vamos nos unir. Uma ação conjunta tem muito mais efetividade. Se a gente se unir, a gente consegue. A união faz a força. Eu peço para vocês, confiem em mim, mandem mensagem para mim, vai ficar só entre nós. Júnior, continuando e agilizando mais, nós tivemos nomeações no DEMAI após o vencimento do concurso. Nós tivemos um aumento de servidores na prefeitura, fazendo a comparação de janeiro de 2023 e janeiro de 2024. Janeiro de 2023 nós tínhamos 1.473. Em janeiro de 2024 nós fomos para 2.008 servidores. Um aumento exorbitante na folha de pagamento. Eu vou citar um caso aqui de um assessor que era assessor do Alisson, era funcionário do Alisson, era porteiro do Alisson lá no prédio, depois se tornou assessor. E eu vou citar o nome. O Carlos Alberto Martins, o Beto, e dizem que é muito puxa-saco do Adalberto, né? Ele, atualmente, ele tem um salário de R$ 3.725,85. E o cargo desse servidor é de assessor de planejamento e gestão orçamentária. No ano passado, depois da eleição, o Alisson nomeou ele para um cargo e, além do cargo, ele recebia abono família, ele recebia mais de R$10 mil. Então, esse é um dos que eu vou questionar, entendeu? A atribuição do cargo, eu vou questionar o que ele fazia. O que ele assessorava de planejamento e gestão orçamentária? Gestão orçamentária, você sabe muito bem. Muito sério. É dificílimo? Filho, não. Super. Eu, enquanto administrador público, você, economista, é uma coisa difícil. Muito. Então, para ele assessorar alguém, ele tem que ter um nível muito elevado para fazer isso. Então, é um dos questionamentos que a gente vai fazer. O pessoal tá dizendo aqui, ó, cadê o Sindipúblico? Não precisa citar meu nome, mas é uma omissão grave. Meu querido, você não ficou sabendo que o presidente do sindicato foi exonerado, não? Agora a gente tem que ver se ele continua lá, né? Porque ele não pode, né? Como que uma pessoa que deixou de ser servidora é presidente do sindicato? Não pode, Não pode de jeito Deixou de ser servidor. E ele... Eu vou chegar na parte dele depois, do presidente. Nós tivemos um aumento exorbitante para o setor jurídico da prefeitura. Para vocês... Só um minutinho, Tiago. Nós temos que fazer um aviso, porque estaria começando o Jornal da Itatiaia. Sim. A gente tem que fazer um aviso que a gente não está transmitindo o Jornal da Itatiaia, até para os ouvintes do Jornal da Itatiaia, porque nós estamos com essa denúncia muito grave do servidor Tiago Rezende aqui. Então, nós nesse momento, a Clube FM, não é isso, Marcos? Isso, nesse momento a Clube FM continua a transmissão aqui da denúncia, né? E não vamos transmitir até porque esse jornal é obrigatório, sabe, Tiago? Mas nós vamos seguir o barco. Pode continuar. Com relação ao aumento significativo para o jurídico, para vocês terem uma ideia, são 2 advogados. Eles recebiam R$ 2.705,50. O salário deles passou para R$ 8.996,03. Nós temos 5 assessores jurídicos. O salário passou de R$ 6.823 para R$ 8.996. E nós temos 3 procuradores que o salário passou de 6.823, isso tudo no ano passado, para 10.056. Enquanto isso, Júnior e Maicon, os agentes administrativos, que é o meu cargo, passou de 1.655 para 1.771. Então, é uma coisa bem estranha, não é não? Muito estranho. Isso não seria uma afronta à isonomia? Muito estranho. No meu entendimento, sim. Como eu já havia falado para vocês que todas as licitações estão com sigilo, essa parte das licitações
licitações de obras tem muita questão de aditivo além do permitido em lei, tanto aditivo de prazo, aditivo de valor, mas eu não vou entrar agora nessa questão, eu vou falar só algumas. Por exemplo, a licitação de enfeites de Natal do ano passado. O gasto e a compra foi exatamente igual de 2023. E a justificativa foi para ampliar a decoração e também para substituir as lâmpadas queimadas. Inclusive, eles compraram lâmpadas vermelhas. Eu pergunto pros ouvintes, vocês viram alguma lâmpada vermelha de enfeite de Natal esse ano? Eu não vi. Tinha muita lâmpada queimada. Vocês viram ampliação e gastou mesmo tanto? Cerca de R$200 mil. Eu não tenho o valor exato aqui. Tiago, te cortando um pouquinho, tá? Porque a nossa audiência tá muito grande, viu, Júnior? Tá chegando mais denúncias aqui. Tá chegando. Vamos dizer assim, ó. Eu fui perseguida até ser mandada embora. Assinei à força uma advertência, sem dever, para não ser mandada embora no imediato. Mas com o tempo, eles se livraram de mim, pois era processo seletivo. Eu sou ouvinte, sou atualmente ex-servidora, mas pode falar se quiser, mas não fale meu nome. Eu tenho vídeo do trabalho e coisas erradas e desvio de função. Gente, é isso que eu falei com vocês. É porque a pessoa tem muito medo, né? De perder o emprego, da perseguição. Depois no final... E realmente é muito complicado, né, Tiago? A pessoa que é pai de família ou mãe de família e tal. Bom, enfim, vamos seguir. Júnior, eu mesmo, eu voltei para o desenvolvimento. Eu já tinha os meus compromissos financeiros, eles cortaram as minhas horas extras. Agora eu precisei me afastar pelo INSS, eu ainda não recebi. Então, quer dizer, eu tô há 2 meses sem receber salário. O INSS tá ruim pra pagar, viu? Pois é. Então, assim, ainda tem essa questão. Eles não se preocupam. Para eles acham, Júnior, que ainda o Brasil é um país patrimonialista. É um curral. Eles tratam aquilo como deles, como particular deles. Se você é contra a pessoa, você não é contra a gestão. Entendeu? Infelizmente. Olha pra você ver, Júnior. O número de dispensas de licitação em 2017 foram 4. Em 2024 foram 129. O número de inexigibilidade, para quem não sabe o que é isso, é a contratação sem licitação. Eles literalmente escolhem. Eles colocam que um produto não tem similar e colocam aquilo ali e faz com dispensa de licitação. Isso, um produto, um serviço, enfim. Um produto, um serviço, exatamente. Nós tivemos um aumento exorbitante também no número de inexigibilidades. Mas o Tribunal de Contas do Estado, você denunciou tudo para eles, né? Denunciei tudo, eles não me deram resposta ainda. Mas o Tribunal de Contas do Estado vai pegar isso aí. Tem que pegar. Não tem como não pegar. Eu espero. Eu imagino, né? Ô Júnior, tem uma outra questão aqui também, que eu até conversei com o advogado, sobre a licitação de assessoria contábil. Olha só o que aconteceu. Eles fizeram uma licitação de assessoria contábil anos atrás e fizeram por pregão. Tiveram 7 empresas, se eu não me engano, interessadas em participar dessa licitação. Eles foram fazendo aditivos. Até que agora, em 2024, não tinha como mais, aí eles fizeram o quê? Inexigibilidade. Aí eu te pergunto, como que 5 anos atrás... Tinha um monte. Tinha disputa e agora faz por inexigibilidade? Como assim? Tem um ouvinte, Tiago, que tá dizendo aqui, ó. Com essa atitude que o povo tem que pagar um imposto tão caro para garantir os pagamentos de tudo isso. Não é à toa que não votei nesse senhor que hoje está lá, pois na minha visão já era ruim como vice. Eles maquiam, sabe? Nós estamos com nota terrível pelo IGM do Tribunal de Contas. Nós tiramos a última nota publicada, nós tiramos 0 em meio ambiente. 0 na secretaria da esposa do promotor. Não é possível. Zero. Entendeu? Então alguma coisa de errado tem aí, não tem? Tiramos, se eu não me engano, foi 19 ou 21 no em planejamento. Como que o município vai? Pessoal, nós estamos aqui só para informar a população de Campo Belo, porque o pessoal também está perguntando aqui o que se refere
o servidor aqui, tá? O servidor está aqui, né, nos estúdios da Rádio Clube, fazendo graves denúncias, né, na administração pública de Campo Belo. Então, tá aqui o Tiago Rezende Costa, ele que é servidor público municipal e resolveu hoje abrir aí, né, abrir a porteira, vamos dizer assim, do que tudo que está acontecendo na cidade de Campo Belo. Então, outros servidores também estão, né, fazendo aqui as suas denúncias e a população interagindo aqui da melhor forma. Então, nós vamos agora buscar mais informações, 12:42, para que a população fique ciente de tudo que está acontecendo aqui agora. Clube FM 107.9 Notícias. Com relação aos eventos. Você está ouvindo na Clube FM 107.9, 30 minutos. Tiago, pode continuar. Obrigado. Nesse último mandato, com relação aos eventos esportivos, o gasto da prefeitura foi de R$550 mil. Todas essas contratações foram pela a mesma empresa contratada. Foi todas as contratações por inexigibilidade. Eu pesquisei na internet e existem diversas empresas que prestam o mesmo tipo de serviço. Para vocês terem uma ideia, ouvintes, em 2023, sabe aquele evento de jet ski lá no Porto dos Mendes? O gasto foi de 180 mil naquele evento de 2023. E em 2024 foi de R$200 mil. E totalizando 550 com os demais, corrida, alterosa, aquelas coisas. Então, é um gasto muito desnecessário, porque o evento lá no Porto dos Mendes tinha pouquíssimas pessoas. Então, um gasto de R$200 mil para poucas pessoas, seria melhor usar esse dinheiro para investir em outros eventos melhores para poder abranger todo mundo? Agora a gente parte para a publicidade em ano eleitoral. O Alisson gastou no primeiro mandato dele R$658.391,52. No segundo mandato dele, ele gastou R$1.110.045,94. Totalizando nos dois mandatos R$1.768.437,46. E eu não vou entrar na questão da lei, que é mais complexo de explicar, mas no ano eleitoral, dos dois mandatos do Alisson, ele gastou além do que a lei permite. E isso não é permitido, isso é ilegal. Mas está tudo na denúncia, bem discriminado, está com todos. Quem quiser pode me pedir que eu mando todos os relatórios, porque os relatórios estão no portal da transparência, mas é difícil para quem não tem conhecimento de encontrar. Uhum. Outra questão é a falta de fiscalização. É impressionante. Nós temos no desenvolvimento 3 fiscais. Eu vou falar para vocês o que aconteceu até dezembro, porque depois de dezembro eu não voltei lá mais, eu não sei se continua. Mas não cita nome não. Tá, não vou citar nome não. Eu vou falar só da questão. 2 servidoras estão em desvio de função. Uma está no meio ambiente e a outra está no desenvolvimento em desvio de função. Essa servidora, inclusive, até me falou que, literalmente, assim, eu não querendo ser grosseiro, mas ficava coçando, porque não tinha serviço. E isso é verdade porque eu já presenciei que as responsáveis pela fiscalização no sentido de carne, de frigorífico, eu vi os vídeos. Eu vi vídeos terríveis em supermercados de Campo Belo, entendeu? Em um supermercado específico de Campo Belo. Eu já fiz denúncia no grupo da Secretaria de Desenvolvimento, que eu também tenho prova, sobre caminhões que entregam carne aqui em Campo Belo, andando com as portas abertas, os caminhões frigoríficos com as portas abertas, a pessoa sentada na frente fumando cigarro e contaminando a nossa carne. Denunciei isso 2 vezes. Foi feita alguma coisa? Eu acho que não. Tem mais denúncia chegando. Ixi. Não fale meu nome, mas vocês não imaginam como é feito e tratado os auxiliares de serviços gerais. E como se não fôssemos funcionários. Obrigada e parabéns pela entrevista. Não cite o meu nome.
Ô, Maicon, apesar de eu ter sofrido uma traição muito grande da auxiliar de serviços gerais lá do desenvolvimento, realmente isso acontece, porque lá no desenvolvimento nós temos duas. Essa que me traiu e temos uma idosa que tem diversos problemas de saúde. Quantas vezes eu falei, gente, cria um cargo, mais um cargo, porque se uma tira férias, sobra aquele prédio todo para outra. Calma. Entendeu? E aí o que acontece? Não criaram mais cargos comissionados lá no desenvolvimento. Não criaram esses cargos. Então, realmente, eles não têm compaixão. Não tem compaixão. Ah, não tem como criar, não. Mas cargo comissionado cria. Cargo comissionado altíssimo, porque o salário dessas auxiliares é um salário baixíssimo. E elas trabalham muito, trabalham demais. Ao contrário do que as pessoas pensam, que efetivo não trabalha porque a gente está garantido, vocês podem ter certeza de uma coisa, na prefeitura de Campo Belo, efetivo trabalha demais. Eu consigo falar para você vários nomes aqui que não têm valor, que eles não são valorizados. Só quem gera voto, quem é amigo, quem é parente, quem é esposa de promotor, quem é esposa de delegado, só isso. Agora, Júnior, eu vou para a última denúncia, para a gente finalizar, e outras sobre licitação eu vou deixar só com o Ministério Público mesmo, eu prefiro não comentar. Ok, fica à vontade. Tá. Nós tivemos um nepotismo violento na prefeitura. O Alisson contratou a irmã dele, a própria irmã, para ser médica do PSF do Jardim América. Então, olha só, eu vou explicar para vocês entenderem como foi o andamento disso. No dia 20 de março de 2020, foi publicado um processo seletivo no Diário Oficial sobre a contratação de médicos. Lembrando que existia um edital de concurso público que tinha médico também. Eles fizeram esse processo seletivo. O resultado desse processo seletivo foi publicado no dia 25 de março. Mas o que esse edital falava? Ele falava o seguinte, no item 1.3. A inscrição só podia ser presencial. Pandemia. Como que uma inscrição só pode ser presencial? Isso já afasta muita gente de participar. Com certeza. As inscrições eram só nos dias 23 e 24 de março. Restringiu mais ainda? Por exemplo, se eu estivesse trabalhando... Fechou o funil, ficou bem fechadinho. Bem fechadinho. E aí, a validade desse processo seletivo seria de 1 ano e 6 meses. Entendeu? E ela começou lá no início de 2020. Eu não lembro se era março ou abril de 2020 que ela começou, acho que foi abril. E ela continua lá até hoje. O Adalberto continuou com ela. Venceu e continuou. No final de cada ano, no final de 2020, rescindiu um contrato, fez outro contrato em 2021. Ela está no 6º contrato dela. Então, quer dizer, mesmo se ela tivesse feito isso... e detalhe, esse processo seletivo não está no portal da transparência. Eu não tive acesso a esse processo seletivo. Não sei. A única coisa que eu vi foi no Diário Oficial. E todos os outros processos seletivos simplificados estão no portal da transparência. Então, mesmo... E outra coisa, Júnior, eles não fizeram nem uma portaria, decreto, enfim, ampliando para 6 meses, porque a validade era de 1 ano, prorrogável por 6 meses. E quem colocou a publicação do resultado desse processo seletivo, que ela ficou em primeiro lugar, a irmã do ex-prefeito, não assinou. Aí todos os outros têm assinatura de quem publica. Esse não tem, esse resultado desse processo seletivo. Por que será? Estranho. É um pouco estranho, né? Logo a irmã do prefeito. Irmã do prefeito. E há muitas denúncias, porque eu fiz uma campanha muito forte lá no Jardim América, porque meu sogro tem uma indústria lá. E era unânime a reclamação dessa médica. Inclusive, tem uma pessoa muito próxima a mim que ela pode ser minha testemunha, então não queiram me desmentir, que ela foi lá, que o esposo dela estava com, se eu não me engano, ele precisava fazer limpeza no ouvido, tava com algum problema na audição. A médica nem viu ele e simplesmente receitou antibiótico. Ele teve que pagar uma consulta particular, inclusive na esposa do Alisson. Foi simplesmente uma limpeza, não ficou lá nada. Esse ano, Tiago, 2025, as
as inconsistências continuam, quase todas essas que você citou continuam. Olha, Júnior, continuam as horas extras de quem não faz, continuam os adicionais em insalubridade de quem não tem direito, continuam as contratações em cargos efetivos. As licitações eu ainda não vi, mas as agentes continuam sem o FGTS, as agentes continuam sem os protetores solares. A fiscalização, eu acredito que continua sem acontecer. Júnior, as perseguições, o que eu recebi no meu WhatsApp é de... Depois daqui eu te mostro. É nojento. Você não faz ideia. O que eles criam, criam PAD com os servidores sem justificativa plausível. Tem um que exonerou, porque não aguentou a pressão, estava com depressão, com ansiedade, exonerou. Ele me mandou um documento enorme, que inclusive eu mandei para o Carlos Eduardo Avanço, promotor, nem viu, com denúncias gravíssimas de licitação e de assédio moral também. Olha, isso é muito grave. A gente deixou o Thiago à vontade, tá? Sim, a gente, né? As denúncias que foram feitas aqui, todas elas são de responsabilidade do Thiago. O Thiago já colocou essas denúncias em rede social, todas elas estão devidamente protocoladas no Ministério Público do Trabalho e também no Tribunal de Contas do Estado, não é isso, Thiago? Isso. Júnior, você tinha me perguntado a questão da Câmara, por que eu fazia questão da Câmara? Sim. Justamente pela omissão do Ministério Público de Campo Belo. Eu queria que a Câmara entrasse porque o Ministério Público não está agindo. Júnior, Engraçado porque o Ministério Público é uma instituição, é ruim a gente falar isso, né? Porque esse negócio da esposa ser secretária, isso é um negócio realmente muito complicado, né? Cria realmente uma suspeição, porque a gente não confiar no Ministério Público é um negócio muito complicado, sabe? Porque é uma instituição respeitada e com muita credibilidade no país afora. E a gente gostaria que em Campo Belo também fosse assim. Mas quando eu perguntei, ele mesmo se suspeitou, ou seja, assim, eu não tenho competência para julgar isso, tem que ser outro promotor, porque ele é suspeito. Eu achei até interessante, mas por isso que eu queria saber se foi ele ou se foi outro promotor que desarquivou e que colocou, ou se ele mesmo se declarou autossuspeito, entendeu? Eu vou ler aqui, Júnior, inclusive o vereador Gustavo Protásio está ouvindo a gente e quis se manifestar sobre isso. Então vai. Tá? Ele disse assim, ó: as denúncias do Thiago foram arquivadas pelo Dr. Carlos e após ser reaberto a denúncia pelo fato de que o Dr. Carlos se declarou suspeito, o Dr. Kleber assumiu o caso e também decidiu por arquivar e inclusive já remeteu a decisão para o Conselho Superior do Ministério Público em Belo Horizonte, que agora vai decidir se mantém o arquivamento ou não. A Câmara, quando investiga, tem que enviar para o Ministério Público. Como ele já denunciou direto para o Ministério Público, a Câmara não tem mais o que fazer por enquanto, pois já está no Ministério Público. Agora vamos aguardar o Conselho Superior do Ministério Público de Minas Gerais decidir. Ele pulou a Câmara, foi direto no Ministério Público. Agora tem que aguardar essas decisões. Quem investiga a omissão do Ministério Público não é a Câmara. Quem investiga essa omissão é a Corregedoria. O vereador tem a única função de fiscalizar recursos públicos municipais. Foi o próprio Carlos que se declarou suspeito. Isso foi em palavras do vereador Gustavo Protásio. Porque eu não recebi nenhuma notificação por e-mail, eu só mesmo entrei no processo, né, que eu tenho o controle, e tinha sido transferido para outro promotor. Então, isso aí é importante a gente colocar, porque como são denúncias, do meu ponto de vista, muito graves, eu acho que, inclusive, a Câmara dos Vereadores, no caso, como o Gustavo explicou, e eu até concordo com a explicação dele, mas as outras denúncias suas, que são denúncias de desperdício de recursos públicos, no caso das licitações, na inexigibilidade, isso aí sim é uma função da Câmara, sim. Eu acho que a função da Câmara é fiscalizar a gastança pública, né? E a correção a maneira correta de gastar o dinheiro, né? Ou seja, quanto mais fiscalizado, né? Imagina que mais correto vai ser a aplicação dos recursos públicos. Então, Thiago, eu quero encerrar a minha fala, minha presença aqui. Quero agradecer a presença de você.
da sua coragem, a sua presença, né? A sua coragem, a sua determinação. Acho que isso é muito importante. O Thiago vai, né? O programa é do Thiago, né? Fica parecendo que isso aqui é o Em Pauta, mas não, viu, gente? Isso aqui é o programa, é o 30 minutos que passou hoje a ser 60, né? 60, A sua coragem, parabéns. Eu acho que se vários servidores, que eu tenho certeza que tem vários N servidores na mesma condição sua, se levantar a voz, que nem você está fazendo, e ter a coragem, eu tenho certeza que vai sobrar recursos para às vezes não precisar colocar a taxa de esgoto. Com toda certeza. Entendeu? Ou seja, é isso que aquele teatro que teve na quarta-feira à tarde, talvez o pessoal pode pensar melhor, porque se economizar de um lado, pode tampar e o povo não precisa sofrer com mais um imposto, com mais uma tarifa, né? Não é taxa, agora eles estão querendo transformar em tarifa. Então, muito obrigado e parabéns pela coragem. É contigo, Marco. Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal 30 Minutos, que hoje se transformou em 60 minutos, né? Faltando 2 minutinhos para 1h da tarde. Fique aí suas considerações finais. Agradeço muito vocês pelo convite, agradeço os ouvintes também. E repito mais uma vez, gente, para vocês terem uma ideia, o salário do Carlos Eduardo Avanzi em janeiro foi de 61.330. Só de verba indenizatória ele recebeu 25.485. O salário de secretária é R$10.000. Então, juntando isso tudo, R$71.000. E a gente, nessa merda que a gente tá. Desculpa. Eu agradeço muito vocês. Mas Thiago, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos aqui ao vivo, diretamente também do Facebook da Rádio Clube FM, transmitindo aí toda essa entrevista, né, com a participação do Thiago Rezende Costa, também aqui do Júnior Furtado, também no canal Clube Play 107, né? Então tá sendo transmitido aí para toda a cidade de Campo Belo. Quem não pôde acompanhar pelas ondas do rádio, pode acompanhar aí nesses canais do YouTube, pode acompanhar aí também no Facebook, né? Que nós temos certeza que vai ficar aí na íntegra para todos vocês. Muito obrigado a todos. Não dá tempo para mais nada. Segunda-feira nós estaremos aqui de volta, trazendo para todos vocês muita informação. No período da manhã, na segunda-feira, de 7 às 8, informações com 60 minutos com Gustavo Protásio. Meu nome é Maicon Monteiro, esse é o Tô Ligado, com muita informação, muita denúncia, né? É onde a notícia com um clique vira realidade junto com a Clube. Boa tarde a todos. Você ficou por dentro das principais notícias de Campo Belo e região. Clube FM 107. 30 minutos. 30 minutos. Tá todo mundo ouvindo. Clube FM. Clube FM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar.